Todo mês você guarda dinheiro, todo ano ele vale menos. É a mecânica de um jogo manipulado que você participa sem nem se questionar. Enquanto você tenta sobreviver nesse jogo, que já começa perdido, existe um outro diferente, com regras mais justas, onde você realmente tem a chance de vencer. Mas o que torna o Bitcoin tão difícil? E por que tanta gente não consegue subir de nível? Bitcoin é um jogo, e hoje eu vou te mostrar como vencer. Vamos começar. Tudo começa na ilha do tutorial. Essa é a primeira fase do jogo e todo mundo que é expert em Bitcoin já passou por ela. Você está aqui quando descobre o Bitcoin e não consegue mais parar de estudar. Você assiste vídeo atrás de vídeo, maratona o canal e começa a entender que realmente vale a pena investir em BTC. Na ilha do tutorial, a sua cabeça explode e você percebe que estava na Matrix a sua vida inteira. É uma sensação reveladora e maluca, como se alguém tivesse tirado uma venda dos seus olhos. Mas deixa eu te falar o maior problema dessa fase. Muitos jogadores nunca saem do tutorial. Eles ficam esperando entender tudo sobre o Bitcoin e o preço ideal para começar de fato o jogo. Muitos jogadores esperam anos. Nesse tempo, o seu dinheiro vai sendo sugado pelo jogo manipulado. Você continua estudando e se recusa a começar o jogo por medo de errar. Comigo não foi diferente. Eu ignorei o Bitcoin por anos. Quando eu comecei a estudar, eu demorei ainda mais para apertar o start de verdade. Quando eu finalmente comecei, eu só pensei uma coisa: por que eu não fiz isso antes? Mas infelizmente, é assim que acontece. Enquanto você não apertar o start, o jogo manipulado continua rodando. Mas a hora que você decidir entrar, o jogo muda. E você vai perceber que ter saído do jogo errado foi a parte mais fácil. Porque o jogo do Bitcoin tem 3 chefes poderosos. E você vai precisar vencer cada um deles. Vamos para o primeiro. Esse é o chefe que aparece logo quando você aperta o Start. Você comprou o Bitcoin, está super animado, provavelmente porque entrou numa fase de euforia. E de repente, o mercado cai 50%. E isso é apenas o começo, porque derrotar esse chefe não é só aguentar uma queda, é continuar comprando quando todo mundo desistiu. Em mercado eufórico, qualquer um compra Bitcoin. O preço subindo aparece no noticiário, seu colega de trabalho fala isso no almoço, seu tio manda mensagem no grupo da família. Comprar na alta é fácil, qualquer um faz. O difícil é o mercado de baixa. Ele é diferente. O preço caiu e você continua lá, comprando todo mês, vendo seu patrimônio desvalorizar na tela, sem certeza nenhuma de quando isso vai virar. E os primeiros 50% de queda é a parte mais fácil. O que quebra a maioria é o que vem depois. Meses, às vezes anos de mercado parado. O preço sobe um pouco, você pensa, agora vai, mas ele cai de novo após algumas semanas. Essa montanha-russa repetida é o que faz a maioria desistir, e é o que quebra muitos jogadores. Eu diria que esse é o momento que estamos vivendo no dia que eu gravo esse vídeo. Mas olha a ironia, é exatamente aqui que os vencedores do jogo se separam dos perdedores. Se você está aqui, parabéns, você provavelmente é o vencedor. Em cada ciclo anterior existiam vários motivos para desistir. A narrativa muda, mas o padrão é sempre o mesmo. É o padrão que agora o Bitcoin irá estagnar. E quem aguentou essas narrativas no passado, ganhou. Uma forma simples de derrotar esse chefe são compras recorrentes. Mas não se engane, pois simples é bem diferente de fácil. Comprar uma quantia fixa todo mês, independente do preço, independente da narrativa, é algo que poucos conseguem. Mas o poder disso é gigantesco no longo prazo. Quando o mercado cai, você compra mais barato. Quando sobe, você já está dentro. Se você seguir um simples DCA, você verá que os períodos de baixa não são punição, mas sim a fase mais lucrativa do jogo. Basta você ter a paciência e a convicção para esperar. Quando você entender e agir dessa forma, você terá derrotado esse chefe. Pode comemorar. Mas calma, não se empolga, porque já tem outro te esperando. Esse é o boss mais perigoso do jogo, porque ele não aparece como um inimigo, ele aparece como um aliado. Você compra Bitcoin na corretora, o saldo aparece na tela verde subindo. Você pensa, estou dentro. Mas não, você não está. Aquele número na tela não é o seu Bitcoin, é uma promessa de Bitcoin. Uma empresa pode ser hackeada ou simplesmente congelar o que é seu. Quando algo desse nível acontece, o boss culpado surge. A pessoa que perde o dinheiro geralmente culpa a corretora, o fundador, o mercado, até mesmo o próprio Bitcoin. Qualquer pessoa além dela mesma. E eu também já cometi esse erro. É humano. Esse chefe nada mais é do que a transferência de culpa dos seus próprios erros para outra pessoa. Se você deixar o seu dinheiro numa corretora e ela for hackeada, o erro não é da corretora, é seu por ter deixado o seu Bitcoin lá. Se invadirem a sua casa e roubarem a sua seed, a culpa não é do ladrão, é sua por não ter feito a segurança correta. E é difícil ouvir isso. Se você já passou por alguma situação dessa, eu sei exatamente o que você sente ao ouvir essas palavras. Mas é a única forma de derrotar esse chefe. A palavra autocustódia vai muito além de ter o seu dinheiro em uma carteira física.
Ela é um dos atos de maior responsabilidade que você pode ter com o seu dinheiro, pois caso qualquer coisa dê errado, você que sofrerá as consequências. É assustador no começo, mas quando você age dessa forma, com responsabilidade total do que é seu, o chefe ou culpado não tem mais poder sobre você. Ele simplesmente desaparece. Quando você entender e agir dessa forma, você terá derrotado esse chefe. Mas aí vem o terceiro, e ele não vai atrás do seu dinheiro, ele vai atrás da sua liberdade. Vamos para o chefe final, a última batalha. Os dois primeiros chefes queriam o seu dinheiro, esse quer algo maior. Ele quer saber o que você faz com ele. Lembra do jogo manipulado que falamos no começo? O que torna ele tão poderoso não é só a inflação, é o controle. Cada real que você movimenta passa por alguém. Banco, governo, processadora de pagamento. Eles sabem o quanto você tem, para onde mandou e de quem recebeu. A desculpa é claro, para evitar crimes. Mas você é inteligente demais para cair nessa história. A vigilância existe por um único motivo: garantir que eles continuem pegando a parte deles de tudo que você produz. Ou você entregaria 30% do que você ganha para o rei. Esse é o motivo da vigilância. E se algum dia decidirem que você é o inimigo, eles te bloqueiam, sem te perguntar e sem te avisar. O Bitcoin ameaça esse controle, e o Estado sabe disso. A Receita quer saber não só quanto Bitcoin você tem, mas quais são os seus endereços. As regulações internacionais obrigam as corretoras a registrar cada transação. A guerra não é futura, ela já começou e piora a cada dia. Porque na cabeça deles é um absurdo você trocar dinheiro diretamente com uma pessoa sem eles saberem, sem eles pegarem a parte deles. Isso eles jamais vão perdoar. Esse chefe não será derrotado por apenas uma pessoa. Será derrotado por um exército de pessoas que entenderam o jogo, que escolheram o lado certo e que usam o Bitcoin como um ato de resistência todo dia. E esse é o mais difícil dos três. Mas uma coisa é fato: essa batalha não será perdida pelas pessoas que buscam liberdade. Será perdida por quem precisa de escravos para continuar sendo senhor. Esse monstro não para de crescer, mas o exército que irá derrotá-lo também não para de crescer. Você, eu, todas as pessoas que ajudam a passar o que aprenderam sobre o Bitcoin, que aceitam em seu comércio, estão nessa batalha. E quando você derrota os três chefes, a tela da vitória aparece. Mas não é o que você está imaginando. Não é um número gigante na conta. Não é uma notificação de valorização. É muito mais simples do que isso. É quando você percebe que o jogo manipulado não tem mais poder sobre você. É quando você não tem mais medo de falar que essas pessoas, que vivem às suas custas, são a escória do país. É quando você tem liberdade de fazer o que você quiser com o que você construiu, sem pedir licença para ninguém. E parece simples demais para ser uma revolução, mas estamos tão acorrentados que o simples fato de ser livre financeiramente já é uma revolução. E mesmo sem te conhecer, eu torço para que você vença esse jogo. Se quiser fazer isso com a minha ajuda, será uma honra. Se quiser continuar por aqui, eu te desejo toda a sorte do mundo. Eu fiz esse vídeo ensinando todos os passos que você precisa dar. Clica aqui e eu te vejo lá.